Olá, você está no Boteco Corporativo, eu sou Luiz Burlamac. E eu sou Roberto Nogueira. E nós estamos aqui num papo informal de consultoria sem crachá. Roberto, hoje eu estou querendo trocar uma ideia com você que eu acho que é muito importante. É muito simples, mas por trás de tudo que é simples tem um nível grande de complexidade. Eu não sei onde que essa conversa hoje vai dar. Eu não sei o que vai acontecer aqui comigo e com você. Mas eu vou jogar uma semente, vamos jogar água em cima e vamos ver o que vai sair daqui. O que eu vejo no Brasil? Talvez essa conversa até a gente vai ter que expandir para o mundo, mas vamos falar daqui. Um amigo meu, conhecido, empresário, e o raciocínio dele é um raciocínio muito comum no Brasil e principalmente em Minas Gerais, que é o seguinte: tem como fazer um pouco pior e mais barato para poder pagar menos? Ou seja, o raciocínio, por vezes, do empresário vem o quê? Ele não está comprando um serviço de alto valor, ele quer comprar desconto. E o que acontece quando você começa a comprar desconto? O custo, às vezes, do desconto é muito maior do que o desconto que você está ganhando. Ou seja, não existe essa relação, por vezes, numa decisão de investimento, numa decisão de uma reforma de uma planta, de desenvolvimento de um produto, um serviço, o pensamento a longo prazo, o pensamento sistêmico. O pensamento a curto prazo e o jeitinho brasileiro, por vezes, levam as pessoas a falarem assim: eu quero fazer isso aqui o mais barato possível, qual que é o custo menor? Aí você vê isso no raciocínio numa área de suprimentos, numa decisão de uma ampliação de uma empresa, numa área de área. Você vê gente com esse tipo de raciocínio. Eu vejo isso muito. Eu queria discutir isso com você hoje e saber como é que você pensa sobre essa questão de tomada de decisão que as pessoas fazem, por vezes, não levando em consideração valor agregado, que vem com o tempo, não leva em conta o pensamento sistêmico e não leva em conta, por vezes, o planejamento, a visão a longo prazo, ou seja, eu estou pensando no curto prazo. Como é que você vê isso? Olha, Luiz, a maneira como você está colocando, assim, eu acho que uma das grandes oportunidades que a gente tem para a melhoria da gestão, aqui no Brasil, com certeza, é a gente melhorar a nossa visão sistêmica da gestão. Eu costumo dizer que o pensamento sistêmico é uma expressão muito falada, pouco compreendida e quase nada praticada. Praticada, exatamente. Não é quase nada praticada. E quando você está falando com esse foco, né, de você desenvolver alguma coisa, com um foco ali naquela área, buscando cada vez mais um custo menor, você me fez lembrar aqui de um caso, né, que está relatado num livro que fala sobre o método de Taguchi. Taguchi é um estatístico japonês que na década de 60 desenvolveu uma função chamada função perda. E nessa função ele faz uma demonstração matemática de que quanto menor a variação de um resultado, menor o custo daquele resultado. Então, esse entendimento ele é importante e ele tem que ser associado ao pensamento sistêmico. Por que eu quero associar isso ao pensamento sistêmico? Um sistema é um conjunto de componentes que interagem entre si para cumprir uma propósito, para cumprir uma função. E como são infinitos os fatores que interferem naquela função, naquele resultado, é natural você esperar que sistemas produzem resultados que variam. Então, tem até uma frase do professor Deming que ele dizia o seguinte: o pensamento sistêmico nunca será completo sem o pensamento estatístico, porque a estatística é exatamente a parte da matemática que mostra o desvio, que se ocupa de estudar estudar e gerenciar as incertezas. Exatamente. E um sistema complexo, ele vai produzir resultados dentro de um ambiente de incerteza. Então, eu comecei falando de um caso, né, que eu vi naquele livro que falava sobre o método de Taguchi, eu vou voltar a ele, porque é um caso real de uma parceria que existiu no final da década de 80, princípio de 90. Na indústria automobilística. Indústria automobilística, né? A Ford junto com a Mazda. Uhum. Então, o que era esse caso? A Ford resolveu desenvolver a transmissão automática dos seus automóveis em parceria com a Mazda. Então, os carros montados pela Ford tinham tanto transmissão automática produzida pela própria Ford, quanto transmissão automática produzida pela Mazda. E eram montados os carros, eram postos no mercado, e uma coisa curiosa se observou ao longo do tempo. Percebeu-se que os carros da Ford, montados com a transmissão da Ford, eles retornavam mais para a empresa, gerando custos de garantia.
e os produzidos pela Mazda menos. Né? Aí começou-se a estudar por que isso estava acontecendo. E aí o que se identificou? Identificou que os componentes produzidos pela Mazda para montagem dessa transmissão automática, eles tinham variação menor em relação àquilo que era especificado. Os produzidos pela Ford eram bons, todos eram produzidos dentro dos limites de especificação. E o custo menor? O custo talvez menor por conta do investimento feito para produzir essas peças, né? Era um investimento menor. As peças eram menos precisas. O que significa isso? Elas ocupavam mais o espaço da tolerância da especificação, estavam mais próximos do limite de especificação. Enquanto que o da Mazda, ele usava 75% só do limite de variação. Então eles tinham uma variação bem menor. Bem menor. E aí o que se viu? Quanto exatamente a função perdas na prática, né? Quer dizer, os componentes com menor variação tinham um custo menor. E o benefício, para você colher esse benefício, você teve que envolver o pensamento sistêmico da gestão desse processo, teve que ir além dos muros da empresa, envolver o consumo do produto pelo cliente. Só depois do produto consumido pelo cliente que o benefício voltou. E aquela peça que era produzida com intervalo de variação menor dentro dos limites da especificação tinha um custo mais elevado, porque a peça, o equipamento de produção daquelas peças, ele era mais caro, ele era mais preciso. Então, assim, olha que coisa interessante, quer dizer, o pensamento sistêmico foi para além da empresa, envolvendo o cliente, o consumo da peça pelo cliente, e a peça com a variação menor dava um custo mais baixo e o número de reclamações muito menores, o custo global da Mazda era menor do que o custo global da Ford. Então, assim, veja que dois conceitos importantes estão aí, o pensamento sistêmico indo além dos muros da empresa e o conhecimento de que a menor variação leva a um custo mais baixo. Isso traz, Roberto, uma questão que eu vejo assim muito forte, uma miopia no processo de tomada de decisão. Que essa miopia é você tomar decisão baseada simplesmente no preço. Sim. Quando você simplesmente compara preço com preço, que é o que muita gente faz dentro das empresas e principalmente no Brasil, isso é uma miopia sistêmica. Assim, de novo, tem um autor americano que costumava dizer o seguinte: quem compra só na base do preço vai ser tapeado. Vai ser. Porque você vai encontrar alguém que te vende o preço. Que vai te vender o preço. A rigor, você precisa comprar, são as características, são os benefícios que você quer daquilo, né? Mas um ponto relevante desse caso que a gente acaba de lhe contar, sabe, que eu acho que levaria um questionamento para nós pensarmos. Isso aqui é para nós pensarmos. Nós estamos aqui numa conversa de boteco. Nós estamos indo além do pragmatismo das empresas, né? Então aqui a gente vai até para um pouco, aspecto até um pouco mais próximo, vai até um pouco além do conceito, uma questão quase filosófica, né? Que eu gostaria de chamar a atenção, é que quando a gente tem dentro da nossa prática de empresas, né, sistemas de remuneração, que, por exemplo, fazem... E o individualismo, né? Remuneração variável em cima do resultado do indivíduo, isso não permitiria que esse benefício da Mazda acontecesse. E isso você não traz o pensamento sistêmico. Não traz o pensamento sistêmico, tem a dificuldade de entender essa questão da função perda, né? E você começa, dentro de um sistema de remuneração que incentiva o resultado individual, que gestor tomaria a decisão de produzir uma peça mais cara, sabendo que o benefício vai estar lá na frente? Não vai, porque ele vai pensar na remuneração dele, no KPI dele, e ele não vai estar trabalhando necessariamente para o negócio. Ele vai estar trabalhando para o chefe. Isso. Que é o que muitas vezes a maioria das pessoas trabalham para quem? Para bater as suas metas, para ficar bem com quem? Com seus chefes que estão batendo as suas metas, para ficar bem com seus superiores, todos nichados. Todos no seu nicho. Não vai ter pensamento sistêmico enquanto nós tivermos somente metas individuais. Se não tiver as metas coletivas, a pessoa não vai conseguir pensar. E você falou uma coisa, a pessoa trabalha para o seu chefe, ela deveria trabalhar para o cliente.
produzir alguma coisa que atenda Pensando no necessidade do mercado, cliente, que é o negócio, né? O que tá negócio lá no envolve o mercado. mercado. Então, assim, eu acho, sabe, que uma prática como essa que eu acabei de lhe contar, desse exemplo, dessa experiência, desse caso real de parceria, de joint venture entre a Mazda e a Ford, eu acho que muitas vezes sistemas de remuneração que enfoquem o resultado individual inibem que coisas dessa natureza aconteçam. Não há como você ter pensamento sistêmico quando você está respondendo pelo seu próprio trabalho exclusivamente. A relação que eu vejo de interdependência, ela é crucial. Isso é exatamente o conceito de sistema. É que é a interdependência. Então, o que acontece? Eu tenho as minhas autonomias, mas eu entendo as minhas interfaces e os efeitos do que eu faço em outras áreas, a ponto de que eu preciso me relacionar com outras áreas para que os resultados dele, juntamente com os meus, sejam resultados dentro de uma perspectiva coletiva. E aí entender que o resultado ótimo do sistema não é a soma dos ótimos individuais. Muitas vezes, para você ter o melhor resultado, Uma alguém parte vai ter que perder. Isso. E aí o que acontece quando você tem metas individuais distribuídas, pela maioria das vezes eu vejo pelas diretorias? Nenhuma diretoria quer perder. Aí o que acontece? As diretorias muitas vezes ficam numa política lá em cima, só que embaixo é um cabo de guerra. É cada um puxando para um lado. E o sistema fica subotimizado. E você vê, sabe quando que isso acontece? Muito fácil. Agora, pelo menos na data que nós estamos gravando o nosso Boteco Corporativo. Época de orçamento, Roberto. Época de orçamento é todo mundo puxando, cada um do seu lado. As pessoas não estão pensando necessariamente, salvo como empresa, né? Nós não podemos generalizar. Que todo mundo é assim. Mas nós estamos falando do pensamento de maioria do que a gente experimenta aí. Muito comum. Do que a gente vê. Todo mundo puxando o seu orçamento. Ninguém está pensando sistemicamente. A experiência que a gente vive aí no dia a dia, a gente depara com esse caso que a gente contou aqui da Mazda, a gente pode citar casos que a gente deparou de conflito de metas entre pessoas dentro de uma empresa, subotimizando o resultado do sistema. Não são poucos os casos que a gente vê. Claro que a gente não pode falar que são todos, né? Mas a gente vê que tem uma situação bastante comum, que esse sistema que privilegia o resultado individual, muitas vezes ele inibe a otimização do todo. Com certeza. E você, pensa de forma sistêmica? Traz esse raciocínio dentro da sua estrutura, dentro dos critérios de tomada de decisão. Suas metas são distribuídas privilegiando o indivíduo e o coletivo, porque é hora de você pensar. Porque conversa e clichê de pensamento sistêmico, o mundo está lotado. Né? Isso é clichê. Agora, minha pergunta é aí na prática. Está disposto a fazer isso? Escreve aqui no canal, compartilha esse seu vídeo para quem está precisando de pensamento sistêmico, que a gente deu uma boa provocada aqui nessa conversa hoje de Boteco Corporativo. Até o próximo episódio.